Ageu. Livro de Ageu, capítulo 1. O tecladista e a banda todinha, fique comigo aí. Viu? Agradecer a Deus pela vida da Valéria. Cadê a Valéria Canela de Fogo? Está ali atrás. Valéria Pentecostal. Entrou em contato com a gente sempre. Ela disse assim: Yuri, tu vem? Eu digo: rapaz, isso é intimação, isso não é convite não, eu vou na hora. Eu sou doido, é? Quem encontrou Ageu, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos dizendo assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo... Esperar os irmãos encontrarem, é porque é um livrozinho pequeno, mas eu quero estar subordinado ao tema da festividade. Glória a Deus. Ageu, capítulo 1. Amém? Podemos ler? Fale comigo assim: Senhor, reacende a chama. Diga: Senhor, reacende a chama. Vamos para a Bíblia. Ageu 1:2 diz assim, versículo 2: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quem estava falando isso era um sumo sacerdote. 3. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes em vossas casas frondosas e esta casa ficar deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito, colhido pouco. Vós comeis, mas não tem o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebida. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar em um saquetel furado. Assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Vá lá para o versículo 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Repita comigo dizendo: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico, e eu prometo não ser enfadonho, mas vou dizer só o que Jesus tem para nós. Este texto bíblico fala a respeito do momento da construção, ou melhor, reconstrução do chamado segundo templo, o templo que foi batizado como de Zorobabel. Aos que me ouvem, diga amém. Amém. Aos crentes pentecostais, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês só deram glória a Deus na hora do Pix, não é? Tem um negócio aqui que é melhor do que um Pix para você dar glória a Deus. Quem quer receber, diga glória a Deus. Glória. Vamos embora. Olhe para cá, jovens. A banda fica comigo aí. Pode ficar aí a banda todinha. Daqui a pouco nós emenda cantando. Aqui eu não sei se eu canto ou se eu prego. Eu vou dizer o que Jesus tem para nós. Quando foi construído o primeiro templo na história de Salomão? Salomão pegou o reinado ausente de guerras, porque Davi guerreou o que tinha que brigar. Salomão pegou o tempo de paz e, através do ministério dele, está relatado lá no livro de 2 Crônicas, ele colocou no coração de fazer o primeiro templo. O primeiro templo, quando foi construído, chamado e conhecido carinhosamente como Templo de Salomão, irmãos, era um templo que ele era poderoso, era um templo gigantesco, era um templo que a maquete foi até imitada aqui no Brasil pela Igreja Universal, mas a diferença é porque lá era ouro forrado pelo lado de dentro e pelo lado de fora. As pessoas, o que tinham de ouro, as mulheres tiravam seus pendentes e entregavam para poder colocar na casa de Deus. A casa de Deus, irmãos, ficou poderosa na questão de aspecto financeiro. Existia ouro por todas as partes, pedras preciosas, o chão era diferenciado. Se hoje o templo de Salomão ainda existisse, possivelmente seria uma das 7 maravilhas do mundo, dado a grandeza daquela construção. Mas quando Salomão terminou o templo, faltava alguma coisa. Um olhava para o outro e dizia: rapaz, tem ouro, está tudo
tudo brilhando, está tudo bonito, mas eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Salomão botou no coração: pois eu vou orar, vou falar com o papai do céu nessa madrugada. No livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, a Bíblia diz que Salomão começa a orar ao Senhor, e quando ele orava, Deus disse: Salomão, amanhã vá lá, faça o sacrifício e deixa que o resto é com o papai. Quando Salomão chega no outro dia e coloca o sacrifício e levanta as mãos e começa a orar, a Bíblia Sagrada diz que veio uma nuvem e daqui a pouco veio um fogo descendo lá do céu. Porque não adianta a casa cheia e não ter fogo, não adianta a roupa bonita e não ter fogo, não adianta ter ouro e não ter fogo. Mas quando tem fogo na igreja, quem está dentro dela sente. Se você tem fogo de Deus aí na tua vida, deixa eu ver você se movimentando na festa, já abrindo esta boca para dar um glória a Deus. Quando Salomão começa a orar, irmãos, imagina aqui comigo, lá vem aquele redemoinho de fogo, parecia com a história de Elias, e começou a consumir todo o sacrifício que estava no altar. Aqui tem pessoas sacrificando louvores a Deus, palavras, ações de graças, mas Deus é aquele que recebe o sacrifício. Tem pessoas que estão aqui, tá bonito, tá perfumado, mas tem outros que vieram do trabalho direto para a igreja, porque ele dizia assim no coração: Josué, Jesus, o culto de jovens hoje vai ser uma bênção. Eu estou vindo da faculdade, eu não vou nem tomar banho, eu vou direto para lá, mas recebe meu sacrifício. Levanta a mão para receber a resposta. Papai do céu está dizendo: estou me agradando do sacrifício e vou responder com fogo, com fogo, com fogo. Então aquele templo, irmãos, era lindíssimo, era maravilhoso, e agora tinha a presença de Deus. Resumindo a história, por causa da desobediência do povo, o império babilônico se levantou, saqueou todo o ouro, destruiu aquele templo e reduziu o templo do Senhor a nada. O povo de Deus foi cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia existem alguns jovens que conhecemos eles por Daniel e sua comitiva. E quando Daniel e sua comitiva estavam dentro da Babilônia, eles carregavam no coração o mesmo fogo lá do templo. Porque o que mostra se o crente tem o fogo ardendo do Espírito Santo na sua vida, não é quando ele está aqui no templo, é quando ele está lá no meio da Babilônia. Porque tem crente que aqui fala bonito, levanta a mão, dá glória a Deus, a gente aprendeu até a pular. Quando chega ali, fala igual babilônico, come o que babilônico come, bebe o que babilônico bebe. Mas eu dou graças ao meu Deus, e você também, porque a Bíblia Sagrada diz que Daniel estava na Babilônia, mas ele decidiu não se contaminar. Era como se Daniel estivesse dizendo: me tiraram lá do templo, mas não tiraram o Deus do templo do meu coração, que continua ardendo dentro da minha alma. Irmão, para você ter noção, quando pegaram Daniel e começaram a testar ele, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi provas difíceis. Pega teu Deus, para de orar, para com isso. E uma certa vez até jogaram o Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, mas fogo não queima fogo. Pegaram e disseram assim: vou botar esse crente aqui agora na prova, mas fogo não queima fogo. Luta não mata crente, prova não mata crente, vontade de ter e não poder ter não mata crente. Faz o que, irmão Yuri? Faz o crente se humilhar, depender, buscar e receber a presença do Espírito Santo de Deus. A história começa a se desenrolar. 70 anos se passaram, pastor. 70 anos de exílio babilônico, e agora o povo volta para poder fazer a sua vida na sua terra natal. Quando eles chegam, na mesma hora, olha aqui, jovem, para mim, já no mistério de Ageu, os homens de Deus são inspirados pelo Espírito Santo, dizem assim, os jovens, Abel e comitiva, dizem assim: vamos reedificar o templo do Senhor. Aí chegou um caba velho, que era crente de 1000 anos,
mas ainda não tinha recebido o fogo de Deus na sua vida. E disse assim o sumo sacerdote: ainda não é tempo de reerguer o templo do Senhor. Mas irmãos, quem chamou Zorobabel não foi pastor nem sumo sacerdote. Quem chamou Zorobabel foi a voz do Espírito de Deus, pura e sem mistura. Porque, irmão, olha, nós estamos vivendo um tempo parecido com esse aqui. Você vai ver no desenrolar da mensagem. Daqui a pouco Zorobabel começa a dizer: ei, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Aí Deus, para confirmar, vai e fala com Ageu e diz: Ageu, começa a juntar madeira, sobe o monte, começa a pegar aí o que você achar, pedaço de pau, começa a pegar feno, começa a pegar coisas que são inferiores e faça para mim um novo templo. Vocês não podem morar em casa boa e a casa do Senhor está acabada. Você não pode ter uma vida top e a igreja do Senhor está até caindo. Sabe o que eu aprendo com isso, jovem? Não adianta nós estarmos formados, não adianta nós estarmos casados, bem casadão, e quem vai casar esse ano dê um glória a Deus. Oi, eu descobri que está tudo solteiro aqui, pastor. Vamos pro Disseu, que lá é 120 jovens, 80 é solteiro. Quer dizer, tudinho, né? 80 é mulheres, o resto é só homem. Então, meus irmãos, quando Deus, pelo ministério de Ageu, disse assim: vá lá, suba o monte e começa a trazer madeira, começa a reerguer a minha casa. A Bíblia Sagrada diz que eles obedeceram. Jovem, olhe para cá, eu não vou demorar. Eles obedeceram, subiram o monte. Mas quando eles iam pegando madeira, pastor Isaac, a Bíblia diz que anciãos começaram a ver aquele movimento dos jovens reerguendo o templo e dizia: ei, pare com isso aí. Quem foi que deu ordem para você? Para com isso aí. Ei, não é para vocês fazerem isso aí não. Ninguém está ordenando vocês a refazerem um templo. O templo de Deus tem que ter ouro, não pode ser de madeira. Mas eu dou graças a Deus, irmão, porque nós não precisamos de alguém dizendo vá para poder a gente orar. A gente não precisa de alguém dizendo vem para poder a gente jejuar. Nós sentimos a presença de Deus que nos impele a buscar a Ele, e é por isso que a gente faz. Você sabia que esta palavra não serve para todo mundo? Porque a maioria estava na onda do sumo sacerdote e daqueles que ficavam chorando dizendo não é o tempo. Mas enquanto isso estava Zorobabel e os outros jovens reconstruindo a casa de Deus. Eles subiam, pegavam madeira, eles subiam, pegavam outras coisas e começavam a reerguer. Quando o templo estava se levantando, duas gerações se depararam com a realidade. A primeira geração, Josué, que me escuta, que também é pregador, diga glória a Deus. A primeira geração, irmãos, era a geração daqueles que viram o primeiro templo. Eram os idosos que viram o templozão de ouro, que viram o templozão cheio de pedras preciosas. Quando eles viram os irmãos levantando a casa de Deus com madeira, com pedaço de pau, a Bíblia diz que eles começaram a chorar. Você já percebeu, irmãos, que às vezes nós estamos cheios de gente chorona dentro da igreja, saudosista, e não tem nenhum problema em ser saudosista. Eu sou saudosista, eu tenho saudade do tempo que me contam que o Espírito Santo de Deus trabalhava sem a gente fazer esforço. Eu sinto saudade ainda que eu não vi, mas eu sinto saudade de dizer que nos hinos da harpa já tem irmão rodando batizado com o Espírito Santo, mas eu não vi. Da mesma forma, os antigos que viram o primeiro templo começaram a chorar, e a Bíblia diz que o choro era tão grande que se ouvia do céu. Mas em contrapartida, o mesmo texto diz, meu amado pastor Isaac, que os jovens que nasceram na Babilônia nunca tinham visto um templo. Quando eles viram, era de madeira, mas era um templo. Eles começaram a pular e chorar de alegria, dizendo glória a Deus, agora a gente tem templo. Glória a Deus, agora a gente tem templo. Glória a Deus, agora a gente tem templo. Porque, irmão, aquelas duas gerações se misturavam, e que uma geração chorava porque o templo não era mais bonitão como antigamente, e a outra geração de jovens chorava de alegria porque nunca tinha visto um templo e agora tinha um lugar para adorar ao Senhor. Sabe o que é que eu quero dizer, irmão? Não importa se a gente não é tão bambambam como antigamente, se a gente não é um bichãozão como antigamente, o importante é que a partir de hoje eu quero que o fogo do Espírito Santo de Deus arda na minha vida a ponto de me fazer sentir que mais uma vez Ele está entre nós.
para a alma da gente é quando a gente vai numa festa e depois da festa, que foi uma bênção, é batismo no Espírito Santo, é cura, é coisa linda, Deus faz, é Ele que faz. Mas depois que você sai, o fogo da festa se acaba. Ô irmão, mas é dolorido para você que é líder de mocidade ver isso aí acontecendo. Eu também trabalhei com mocidade a vida toda. A gente vê que na festa todo mundo se enganja, todo mundo corre, todo mundo vai, é uma bênção, é aquilo, é um pipoco. Na segunda-feira está todo mundo mole, triste, depressivo e desviado. Mas eu sinto da parte de Deus que daqui a pouco tempo, Deus vai começar a juntar um pedacinho de madeira daqui, um caquinho de telha dali. Daqui a pouco vai ouvir só explosão dizendo o que foi que aconteceu lá na congregação. Não, é porque se levantou um jovem lá cheio do Espírito Santo de Deus, está influenciando os outros. O menino está cheio da presença. Aonde tem um batido de lata ela vai. Aonde chega, abre a boca, o Espírito Santo fala. Eu tenho certeza, irmão, que eu vou viver isso aí. Se você não vai, o problema é seu, jovem. Eu quero viver isso aí. Eu me lembro na minha adolescência que eu quis ser batizado com o Espírito Santo. Eu fiz umas campanhas violentas, uma peleja doida e nada acontecia. Eu dizia, rapaz, Jesus não me quer não, porque eu estou querendo ser batizado com o Espírito Santo, não recebo, não acontece nada. Algumas coisas e fatos aconteceram na minha vida que não vem ao momento, mas eu estava buscando dizer, Jesus, eu quero. Nada, irmão. E para quem me conhece há um pouquinho mais de tempo, o pastor Isaac me conhece de perto, a família, eu sou do interiorzinho pequeno, de 6 mil habitantes. E hoje tem 6 mil, naquela época era 4, talvez menos. Cidadezinha pequena, minúscula do estado do Piauí. Igrejinha pequenininha, só dá na metade dessa congregação aqui, que para nós lá aqui está maior do que a sede. E quando eu estava buscando a Deus, eu dizia, Senhor, eu quero ser batizado do Espírito Santo. E eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi traduzida de John Wilkerson, onde ele falava sobre justamente a reconstrução do templo. E ele dizia que Deus tinha que levantar jovens para inflamar a cidade. E aquilo ficou na minha cabeça, Deus tem que levantar jovens para inflamar a cidade. Deus tem que levantar jovens para inflamar a cidade. E aquilo ali ardeu na minha alma. Aí eu comecei e eu disse, Jesus, eu quero ser batizado, e nada acontecia. E um dia, de quarta-feira, eu zangado com Deus, rapaz, já Deus não me quer não. Porque eu ia para os cultos, o pregador dizia, quem quer ser batizado, vinha para frente. Aí eu ia para frente, meu irmão. Aí quando o pregador vinha, receba! Eu ficava todo me tremendo, mas não recebia. Chegava na beirada da calça, eu ficava tremendo assim, eu não recebia. Eu digo, rapaz, o que é que está acontecendo? Isso é da carne. Irmão, da carne é medir, da carne é pecar, é ver pornografia, falar em línguas estranhas e dar glória a Deus no culto é coisa de mistério de jovem com Deus. Daqui a pouco, irmão, parece que nada acontecia. Aí eu, rapaz, eu zangado, numa quarta-feira, minha mãe disse, meu filho, vamos para o culto de oração. Eu disse, vou não, minha nega, hoje eu não vou não, estou zangado. Bora que eu estou sentindo que é hoje. Eu disse, vou não. Eu sei que ela insistiu tanto que eu decidi ir. Cheguei lá de chinelo no culto. A irmã Maria do Carmo foi cantar. E ela puxou, sem microfone, sem banda, sem nada. Cultozinho de oração, com 8 irmãos dentro da igreja, 8 velhinhas do coque. Daqui a pouco ela começou dizendo assim, muito em breve vai sair uma notícia que este povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que Terezinha tanto sofreu. Deixa eu ver se esse povo barulhento está aqui na casa. Ei, que manda as tuas mãos para adorar a Deus. Onde está? Onde está? Olha aqui para mim. Depois que ela cantou a segunda estrofe, irmão Samuel, ela não cantava mais em português, agora ela estava em línguas estranhas. Daqui a pouco
que ela mirou, eu estava mais ou menos sentado ali atrás do culto e veio na minha direção. Ela começou